Oi gente, meu nome é Laura, eu tenho 17 anos, estudo no Colégio Militar de BH e vou falar aqui um pouco sobre a minha experiência na GACO, que foi um programa de verão que eu fui na França em julho do ano passado. A GACO, ela acontece em vários países do mundo, então em 2017 ela aconteceu na França, na Romênia, no Japão e na Indonésia, e esse ano ela vai acontecer nos Estados Unidos e no Japão. Ela é um programa de verão que reúne jovens de todo mundo para aprenderem coisas novas e discutirem durante 2 semanas. Então ela tem a ideia de repensar a educação, de repensar como a gente está sendo educado. Então o método que a GACO usa é bem legal, assim, de você realmente construir o conhecimento, não só aprender de alguém. E eu ganhei bolsa completa, então eu não paguei para participar da GACO. Eu vou falar um pouco sobre como é que foi o application process, como é que eu me inscrevi para a GACO, como é que eu ganhei bolsa e como é que foi a minha experiência lá. Eu conheci a GACO através de um post no Facebook de um aluno que já tinha ido em 2016, foi para a Romênia. Ele falou que as inscrições estavam abertas, isso foi em janeiro de 2017. E aí eu vi o processo, achei simples, assim, achei legal também e me inscrevi. O processo é assim, tem a parte online, que você vai para uma plataforma e lá você é perguntado sobre 3 coisas. Eu não lembro muito bem as 3 perguntas, mas eram coisas tipo, fale sobre alguma comunidade que você pertence, ou fale sobre algo que te interessa muito. Então, eles só querem realmente te conhecer. As perguntas não são difíceis e elas são bem curtinhas também. Acho que o máximo eram 300 palavras por pergunta, então é uma coisa bem pequenininha. E é tudo em inglês o processo. Então, para ir para GACO, você tem que falar inglês, assim, não precisa ser fluente, mas um nível intermediário avançado, para você realmente poder se conectar com as atividades, com o ambiente, né? Nessa parte escrita ainda, você tem que colocar, você tem que anexar alguma coisa que você fez, não importa o que. Pode ser um desenho, uma pintura, um poema que você escreveu, uma história, um filmezinho, qualquer coisa. Eu coloquei um desenho que eu tinha feito em 2015, então que era um desenho que eu me orgulhava de ter feito. Então essa é muita ideia, coloca alguma coisa que você se orgulha de ter feito. Não importa o que, pode ser uma escultura, alguma coisa que você fez realmente à mão, assim. Então eles só querem realmente te conhecer e entender um pouco sobre suas paixões. Depois da parte escrita, tem a parte da entrevista, que aí você recebe um e-mail de uma pessoa que vai te entrevistar, aí você marca o horário da entrevista bonitinho, e depois na entrevista é bem assim, também é bem parecido com a parte escrita, só que é você falando realmente um pouco mais sobre o que você escreveu. Então a pessoa que te entrevistou, ela só quer entender por que você escreveu o que você escreveu e como você enxerga o mundo, pra ver se você realmente tem o perfil da GACO, se deu o perfil de alguém que está interessado em aprender coisas novas, interessado em compartilhar sua experiência. Aí eu fiz a entrevista, aí eu passei, e aí quando eu passei, eu tive que enviar meus documentos financeiros, que foi o imposto de renda dos meus pais, para eles verem o quanto eu poderia pagar da GACO. Aí eles viram que eu poderia ganhar a bolsa completa, e eu ganhei a bolsa completa. Então eu fui isenta dos $2.800, que é o preço da GACO, e tive que pagar as passagens de avião, que também eram caras pra mim, mas aí eu fiz vaquinha na internet, fiz rifa e deu certo. Eu fui pra GACO em julho na França. Meu experiência na GACO foi incrível, então assim que eu cheguei lá, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu tô aqui. Eu tinha ido pra fora antes, em janeiro, quando eu participei do programa Jovens Embaixadores, mas na GACO foi diferente, porque era uma comunidade assim, como nos Jovens Embaixadores a gente viaja muito no país, a gente conversou muito sobre o Brasil. Agora na GACO as conversas eram, eu achei mais ricas no sentido de que tinham muitos pontos de vista, que nós éramos jovens de mais de 30 países, nós éramos mais de 30 jovens de mais de 20 países, se não me engano, então tinha muita gente de todo mundo. E qualquer assunto assim dava uma discussão bem rica, porque nós tínhamos diversos pontos de vista. Então a gente discutiu ética biomédica, arte, filmagem, sabe, filme, e poesia, e física, e história. Então a gente discutia várias coisas e sempre era uma discussão muito rica. E sempre nós chegávamos a conclusões bem legais. E a discussão não era só sentar e discutir,
eles promoviam atividades que a gente realmente se engajava com, sabe? Então, no dia da Revolução Francesa, que a gente estava lá, teve toda uma simulação da queda da Bastilha, pra gente discutir sobre história, sabe? Então, são coisas bem legais, é uma forma bem legal de aprender coisas. E também, o que eu mais ganhei da GAP, eu acho que seria desenvolver paixões que eu não achei que eu tinha antes. Então, em um workshop que eu fiz sobre poesia, por exemplo, eu tive que escrever um poema sobre alguma coisa da natureza em menos de 10 minutos. E eu fiquei tipo, não consigo. E depois o poema deu certo, ficou um poema legal e eu me descobri assim, como uma pessoa que pode escrever, sabe? Então eu voltei pro Brasil, eu comecei a escrever mais coisa. Então a Gata me mostrou tantas coisas. E além disso também, a gente cria muitas amizades que eu levo até hoje. Então hoje eu sempre falo com a minha amiga da Rússia, da Polônia, meu amigo do Iêmen. Teve também pessoas de países que eu nunca conheceria tão cedo, igual da Síria, que é a região de conflito, tinha 2 meninos da Síria que estavam na GACO. Então foi interessante discutir com eles, de aprender com eles como é que realmente é o dia a dia em um país como a Síria. Eles não moram mais na Síria hoje, mas eles viveram parte da guerra. Então foi uma experiência bem marcante pra mim. Porque é uma coisa a gente saber na televisão, né? Outra coisa é você conversar com uma pessoa que realmente viveu aquilo. Então a GACO sempre tem essa ideia de reunir jovens que têm diversas experiências e colocá-los para diversas atividades em que eles podem se conhecer também. Então, além de aprender coisas novas, teve um dia também que nossa atividade era conhecer alguém. Então eles colocaram a gente em pares e falaram, você tem a manhã toda para se conhecer e à noite você tem que dar um presente um para o outro. Então, foram coisas incríveis, sabe? Você realmente tirar uma manhã pra só conhecer uma pessoa, que é que a gente não faz muito no nosso dia a dia, que a gente tá sempre muito ocupado e cheio de deadline, coisa pra fazer. Então a GACO sempre tem que criar essa conexão, não só com o aprendizado, mas um com o outro, sabe? E a GACO funciona assim. Você pode ir como um aluno do ensino médio, que seria o meu caso, que eu fui como aluno do ensino médio, ou aluno que está em Gap Year. Então, e esse aluno do ensino médio ou que está em Gap Year é chamado de Kohai, que significa alguém que nasceu depois que você em japonês. Porque a GACO foi criada por um cara ex-aluno de Yale, que é japonês, o Kenta Koga. Então, as palavras que a GACO usa são um pouco japonês, assim, sabe? Então, eu vou explicar um pouquinho. Então, eu era um Kohai, ou seja, alguém que nasceu depois de você. E quem liderava a GACO era o Senpai, que era uma pessoa que nasceu antes de você. Então, a ideia é o seguinte, os Kohais eram alunos de ensino médio e os Senpais, alunos de faculdade. E os alunos de faculdade, eles que criavam todas as atividades, workshops, eles que ensinavam pra gente. Só que não como professores, não tinha essa ideia de hierarquia, era uma ideia de aprendizado em conjunto. Então, assim, eles nos ensinavam porque eles tinham mais experiência do que a gente, não porque eles sabiam mais que a gente, se é que isso faz sentido, sabe? Então a GACO tem que sempre prezar por esse ambiente de aprendizado em que acontece de forma coletiva, em que cada um constrói conhecimento mesmo. Não só você chegar numa sala e ter um professor que vai falar com você e você vai aprender o que ele falou. Então ela dá sempre discussões e atividades que não era alguém falando e você ouvindo. Era você realmente fazendo as coisas, aprendendo com seus erros e conversando sobre o que você encontrou com alguém que tem mais experiência com você, que seria os senpais. E bem, os senpais, eles eram dificuldades assim incríveis, tinha gente de Yale, de Harvard, de Stanford, de Oxford, então assim, eles sabiam muita coisa, então foi riquíssimo. E os Kohais, que eram a gente, né, também tinha experiências muito legais, então tinha gente, igual eu falei, que viveu guerra na Síria e gente que tinha muito dinheiro, sabe? Então colocavam pessoas com background totalmente diferente, gente que viveu assim num berço de ouro e gente que não tinha condição de pagar gato, que era o meu caso. Então foi muito interessante aprender com as pessoas, sabe? Então eles juntaram pessoas com experiências totalmente diferentes e colocaram elas para viver as mesmas atividades por 2 semanas, então foi incrível. E a GACO, igual eu falei, ela vai acontecer esse ano nos Estados Unidos e no Japão. Então tem equipamento tanto em julho quanto em agosto. Aí você escolhe quando você estiver se inscrevendo para qual lugar você quer ir e quando você quer ir, em julho ou em agosto. E aí também vai abrir inscrições agora em janeiro. Então ela sempre abre em janeiro ou no começo de fevereiro. Então vão abrir agora no final de janeiro provavelmente. E aí você se inscreve bonitinho e faz o processo. A qualquer dúvida você pode falar comigo, na Laura Souza no Facebook.
Também tem outras pessoas do Brasil que foram pra GACO, também estão dispostas a conversar sobre. E eles são muito fofos, você só pode enviar e-mail pra eles falando sobre qualquer dúvida que você tiver, que eles respondem no meu prazer. E a dica que eu dou pra quem quer aplicar pra GACO é só aplica, não fique com medo de não ter inglês suficiente ou de não estar no perfil. Tenta, porque a experiência realmente muda vidas, ela é muito transformadora no sentido de você se descobre como alguém que você não imaginou que você podia ser, sabe? Então, eu vou da GACO muito mais interessada nas coisas da minha vida do que eu era antes, assim, muito disposta a aprender coisas novas, a fazer coisas novas. Então, foi uma experiência que valeu muito, muito, muito a pena pra mim. E também não fique com medo de não conseguir pagar as passagens aéreas, porque é difícil realmente, mas se você realmente se esforçar, pode dar certo. Então, não se limitem por causa disso e tentem, se apliquem. E agora, depois que eu saí da GACO, eu voltei muito com essa vontade de estudar fora, porque eu gostei muito desse ambiente, onde tem vários pontos de vista, que é uma coisa que a gente... esse ambiente de pessoas de toda parte do mundo, que é uma coisa que a gente ainda não tem no Brasil, né? Nas faculdades aqui, a gente não tem muito essa diversidade de países. Mas é uma coisa que eu vejo em maior escala nas faculdades americanas. Então, em 2018 agora, eu vou aplicar a faculdade nos Estados Unidos. E muito da minha escolha de aplicar foi por causa da GACO, que ela me mostrou muito como que é esse ambiente, esse ambiente onde tem várias pessoas de toda parte do mundo. E que é um ambiente realmente que eu quero fazer parte da faculdade, sabe? Então, esse é o meu plano de futuro agora. E obrigada pelo formação exterior, né? Por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre a GACO, que é uma coisa que eu adoro falar sobre. Então é isso, qualquer dúvida pode falar comigo e que tal mudar o mundo.